Irmãos, estamos nesses dias que a porta, de dias de carnaval. E nós sabemos o quanto que essa tradição é uma tradição que leva pessoas e traz sobre famílias tantas maldições, tantas coisas que a gente realmente vai ficar sabendo, de notícias. E como igreja, nós queremos orar, porque nesse tempo muitas igrejas estão em retiro com seus jovens, tentando proteger os jovens desse ambiente, E nós queremos realmente também interceder por isso. Veio à mente isso agora e realmente eu queria orar por isso, por essas pessoas que estão fazendo parte desse movimento que realmente leva pessoas à perdição. Pai, nos cabe, Deus, orar, interceder pela nossa nação, interceder, Deus, por esse movimento, por essa tradição, por essa cultura que o país tem. Assim como todas as nações têm atitudes e ações, Deus, que não te agradam. Todas as nações têm. Mas nós queremos orar por essas vidas, porque elas são suas. O Senhor as criou. Não tem uma pessoa que está ali nesses dias de carnaval que o Senhor não conheça, que o Senhor não trouxe como graça do seu poder. E se elas são suas, nós intercedemos por elas, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Que o Senhor ministre. Oramos pelos movimentos cristãos que estão em retiros e ações nesses blocos de carnaval, que há tantos missionários trabalhando, há tantos movimentos trabalhando. Nós oramos por esses queridos guerreiros. Oramos, Pai, colocando, ó Deus, diante da Tua presença essas vidas. Assim oramos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números. No capítulo 13. Eu queria, a partir do versículo 26, Números capítulo 13, a partir do versículo 26. Amém? Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem
parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Palavra do Senhor, amém? Pai, nós estamos aqui para receber a Tua palavra. Não sou digno, Deus, mas é a graça da redenção de Cristo e o poder do Espírito Santo que Ele nos dê entendimento. Usa-me como canal do Teu trono para proclamar o Teu Evangelho. Cada pessoa que possa receber a porção da medida que ela precisa, que ela não saia como chegou, que ela saia daqui fortalecida, animada, encorajada pelo poder da Tua palavra. Nada é maior do que o nome de Jesus e nada é mais forte do que a palavra de Deus. Nada pode tocar a nossa alma, o nosso coração, renovar a nossa mente do que o poder da palavra de Deus. Usa, Espírito Santo, usa-me, usa cada um de nós para podermos ter o discernimento espiritual desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podeis assentar. Irmãos, aqui nós temos uma situação interessante, onde Moisés, não vou deixar cair hoje o óculos. Moisés, ele manda 12 homens, ele escolhe os homens, os melhores homens, para que vão fazer, para que vão ver, para que vão reconhecer a terra prometida que Deus lhes tinha dado. E ele, então, ordena, orienta e fala tudo o que eles têm que fazer e ver. Esses homens ficam por 40 dias fazendo uma análise desse terreno. É interessante pensarmos que tudo aquilo que Deus determinou como promessa para Israel, tudo aquilo que Deus colocou no coração desses grandes líderes, José, Abraão, Moisés e tantos outros, estava agora diante de 12 homens que iriam formar uma opinião de uma promessa para um povo, para uma nação. Estava na responsabilidade deles de avaliar aquilo que já era dado por Deus, aquilo que era promessa de Deus, aquilo que Deus já tinha dado, aquilo que Deus já tinha determinado. Mas Deus, na sua graça, Ele pede a Moisés que mande. Ele orienta. Porque Deus respeita as nossas opiniões. Deus respeita aquilo que nós interpretamos diante da vida, diante do reino de Deus. E é interessante porque nós somos formadores de opiniões. Nós somos pessoas que tomamos inúmeras decisões durante a nossa vida. Nós estamos num processo de aliança. Nós estamos num processo onde nós temos opiniões sobre isso, diversas. A gente ouviu muitas coisas nesses dias. É comum, faz parte. Agora, é interessante, queridos, porque mesmo estando todos juntos, no mesmo lugar, nós temos opiniões diferentes. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes. São pontos de vista diferentes. Todos nós temos bases, fundamentos que nos dão referência para que a gente possa opinar sobre alguma coisa. Eu gosto de contar uma história. Eu já contei ela várias vezes, mas vocês são novos, eu vou contar de novo. O caipira.
ele botou uma plaquinha. O Rubens já está rindo lá, essa não, de novo essa. Caipira, ele botou uma plaquinha assim, vendo esta fazenda. Aí passou um fazendeiro local, muito rico, carrão, passou, olhou a placa, estou vendendo esta fazenda. Abaixou o vidro elétrico, o caipira, ele falou assim, quantos alqueires tem a sua fazenda? O caipira olhou para ele e disse, 1,5 arqueiro. Aí o rico falou, 1,5 arqueiro não é fazenda, é uma chacrinha. Fazenda é a minha. Eu pego o meu jipe de manhã e rodo, e rodo, e rodo, e rodo. E quando é de tarde, eu ainda não atravessei a fazenda. O caipira olhou para ele e disse, já tive um jipe ruim assim. Você entendeu? Que era fazenda, era. Os pontos de vista, eles estão relacionados ao que a pessoa tem como base, como fundamento, daquilo que ela interpreta de cada situação. E aqui, queridos, nós temos 12 homens, 10 homens pensavam igual, 2 pensavam diferente. Por que esses homens pensavam igual e 2 pensavam diferente? E o que eu queria hoje à noite, queridos, era passar para vocês alguns fundamentos que são importantes quando nós temos que tomar uma decisão. Às vezes nós falamos as coisas sem pensar. Às vezes nós falamos as coisas sem orar. Às vezes nós damos opiniões sem ter princípios e valores corretos daquilo que nós estamos falando. E é interessante porque havia uma promessa de Deus, que era uma terra prometida. Eles estavam caminhando para um propósito. E quando você caminha para um propósito, você caminha para um sonho de Deus. Todo propósito é dado por Deus. A visão, quando você diz assim, eu tenho uma visão, isso é um desejo humano. Mas quando você diz assim, eu caminho para um propósito que Deus me deu, você está dizendo, eu estou indo para um lugar que Deus já sonhou e já determinou. Quando nós caminhamos para uma visão, nós estamos caminhando para um desejo que nós temos. É normal, faz parte, mas é diferente. E aí, queridos, o tempo, ele se cumpriu. Deus se mostrou fiel e leal com este propósito. Eles chegaram, felizmente, à terra prometida. O propósito dado por Deus não os isentava de dificuldades e desafios. Vou repetir. O propósito dado por Deus não os isentava de dificuldades e desafios. Mas Deus, ali houve 10 homens que não aceitavam entrar. E 2 homens tinham a plena convicção de que aquilo era o lugar que Deus tinha prometido. Eu queria falar de 3 pontos, queridos, que nos faz pensar diferente, mas que nós precisamos achar o ponto comum. O primeiro deles, o meu irmão, o pastor Jean, ele sempre dizia assim, a Bíblia tem uma coluna vertebral que chama-se equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio no campo cristão está entre o racional e o espiritual. Se nós não tivermos um equilíbrio entre a razão e o que é espiritual, nós vamos pender para um lado ou para o outro. Uma pessoa que não busca o equilíbrio dentro do cristianismo, ou ela é muito racional, e aí ela passa a criticar tudo,
a duvidar de tudo, achar que é difícil demais, achar que é impossível, porque ela calcula, ela é meticulosa, ela tem coisas muito bem definidas na vida dela. Ela é uma pessoa extremamente organizada, tudo na vida está certo. E aí você olha para ela e diz, uau, ele é muito bom, temos que ouvir, mas ele é um racional. E um racional não experimenta as coisas espirituais, porque ele tem medo. Ele não entra nesse campo. E aquela, por exemplo, que não tem nada de racional, mas vai totalmente para o espiritual. Aí ela espiritualiza tudo. E aí ela entra para o campo de viver muito além, talvez, daquilo que é a vontade de Deus. Porque ela começa a ver coisas que não são verdade. Ela começa a interpretar coisas que às vezes não é nem Deus quem está falando. O equilíbrio é o processo necessário. Sem o equilíbrio, nós não conseguimos ser um formador de opinião. Sem esse equilíbrio, nós não conseguimos tomar decisões corretas. Paulo diz, em Romanos capítulo 12, ele diz, apresentai-vos a Deus um culto racional. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, você tem que saber por que você está na igreja. Você tem que saber por que você vem à igreja. Você tem que saber quem Deus é. A essência da fé não está nas experiências que eu tenho, mas a essência da fé está em conhecer Deus. Eu não posso confiar em quem eu não conheço. Não posso. Não é fé. É loucura. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz, em toda a carta de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala sobre o ser espiritual. Leia essa carta. Toda a carta ele fala sobre o ser espiritual. Mas no capítulo 2, versículo 11 de 1 Coríntios, ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmãos, nós somos um espírito num corpo ou um corpo num espírito? Essa semana eu postei num devocional, eu disse, nós somos pessoas que fomos criados em Deus e fomos gerados pelos nossos pais. Paulo diz isso no livro de Efésios. Ele diz, antes da fundação do mundo, Deus já te criou. Salmo 139, né? Deus, você ainda não havia nascido, mas Deus já te conhecia. Você é um ser espiritual vivendo num corpo. E eu coloquei assim, você não morre para ir para o céu. Você nasce de novo para voltar ao Pai. Amém? Não, você não entendeu, eu vou repetir. Você não morre para ir para o céu. Você nasce de novo em Cristo para voltar ao Pai. A essência do relacionamento com o Pai é aqui na terra. É nesse corpo. Amém? É nesse ambiente. Eu dou um sinal para o Romulo, ele começa a bater palma, é tudo um esquema, irmãos. Amém? Está funcionando. Vocês fiquem ligados. Teve um grupo aí que não bateu palma. Estamos de olho. Irmãos, a essência do que você é espiritual. É espiritual. Eu fui no enterro esses dias de um amigo, de muitos anos, foi minha ovelha. E é interessante, né? Porque eu mandei o recado para o filho, e aí eu fiquei assim, o que eu falo? Eu ia para o velório, eu queria perguntar se o corpo já chegou. Né? Aí você fica, será que o Orley já chegou? Não, mas não é mais o Orley. É o corpo. Estranho, né? A pessoa perde a sua essência de identidade. É o corpo, já está lá. Aonde está o Orley? Só Deus sabe, né?
A essência do que somos é espiritual. Aquilo que vivemos aqui reflete na eternidade. Você não precisa esperar a eternidade. Por isso, queridos, nós precisamos entender que os pontos de vista racional e espiritual, eles precisam estar equilibrados para que a gente possa ver as coisas que a gente não vê pela fé. Nós temos um exemplo lindo em 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 24, quando Eliseu, o servo de Eliseu, vê o grande exército sírio. E ele diz: mestre, é enorme. Eliseu disse: você está vendo o nosso exército? E aí os olhos dele se abrem e ele vê o exército de Deus, de anjos. É necessário que quando você toma uma decisão, você tenha o equilíbrio espiritual e o racional. Você precisa ver aquilo que Deus está lhe mostrando. Eu gosto sempre de contar que quando a gente foi ver o terreno do FASD, onde nós construímos, era uma invasão, depois se tornou um lixão. Eu me lembro de uma irmã que disse assim: pastor, mas precisa muita fé para ver esse negócio bonito, né? Eu falei: é verdade. Se você não tiver fé, você não vê o que Deus vai fazer antes. Eu vou repetir: se você não tiver fé, você não vê o que Deus vai fazer antes de existir. Amém? Fé é crer naquilo que não se vê, mas se espera. É isso. Não tem como você viver um cristianismo racionalmente. Você se torna cético, você se torna chato, você se torna legalista demais. E não tem como você viver um cristianismo só no âmbito espiritual. Você se torna também chato, cético. É necessário o equilíbrio. É necessário conhecer Deus. É necessário estudar. É necessário ler livros. É necessário ter o conhecimento de Deus. Agora, queridos irmãos, é necessário que a gente viva nesse ambiente do equilíbrio, onde o espiritual nos traz, nos move, nos faz viver a plenitude de Deus. Ontem, a minha esposa estava se sentindo mal ontem. Ela fez uma rabada e nós comemos demais, irmãos. E nós ia ter visita à noite. E ela estava mal. Aí hoje ela me confessou, ela disse assim: eu sou o doutor remédio, né? Eu dou remédio e tal. Quase matei o cachorro do Jefferson semana passada. Dei 33%, 33 doses a mais para o cachorro dele. Mas ele está bem, irmãos. Amém. Ele só não sabe mais quem é o dono dele. Mas aí ela disse assim para mim: ontem eu tive uma experiência com Deus. Ela disse assim: eu fui lá no banheiro, eu falei: amém? Não, eu fui lá no banheiro orar. E ela disse assim: Deus, eu quero receber bem essas pessoas, eu quero estar bem, tira esse mal-estar de mim. Ela disse assim: foi automático. Sabe, irmãos, há coisas na sua vida que você precisa experimentar mais de Deus. Coisas simples, como uma dor de barriga, um mal-estar. Se você não tiver essas experiências com Deus, você vai racionalizar tudo. Deus te convida para botar o pé no rio, no Jordão. Deus te convida para experiências sobrenaturais. Deus te convida para pequenas coisas que se tornam grandes, porque elas formam a sua história de fé. E aí, queridos, nós temos aqui homens que foram racionais. Esses 10 homens, eles mediram os gigantes, eles mediram o exército, eles mediram as fortalezas, eles trouxeram dados que eram assustadores. Mas aqueles 2 homens, eles disseram, né, como Caleb diz aqui, ele diz,
Perdi aqui, Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Não falou nada, não falou que eram gigantes, não falou como que seria, ele foi simplesmente enfático: nós venceremos. Amém? Tem situações na sua vida que você não tem que ficar, mas será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Não, você tem que dizer: eu vou vencer. Certamente venceremos. Simples. Por que ele falou isso? Por que Josué e Caleb tinham tanta certeza disso? Olha só, o ambiente é o segundo ponto. A psicologia diz que o ambiente, ele envolve a sua vida. O ambiente em que você está, ele envolve, ele influencia a sua vida. Irmãos, os 10 homens, eles eram maledicentes. Eles tinham um coração contra Deus. Eles andaram no deserto e não foram mudados. Eles eram homens que não andavam perto de Moisés. Eram homens que faziam parte de toda aquela história de Israel, que vinham aquele bando de povo dizendo: ah, saudade da cebola do Egito, saudade do Egito. Eu não sei se você conhece pessoas assim, em que você anda com elas e elas só andam para trás. Elas são tão negativas, elas são tão maledicentes. Você não consegue formalizar uma conversa, você não consegue colocar algo positivo para ela, porque tudo ela vê negativo. E se você não cuida, você é influenciado por essas pessoas. Esses homens, eles não estavam perto do seu líder, eles não estavam perto de Moisés, eles não estavam perto de Deus, eles estavam com aquele grupo que queria voltar, com aquele grupo que não conseguia ver a terra prometida. Mas Josué e Caleb, eles andavam perto de Moisés, entendiam o seu líder e a sua missão. Com quem você anda e fala dos propósitos de Deus para a sua vida, para a sua igreja? Aqueles homens, eles estavam tinham coisas dentro deles que não havia saído. Tem pessoas que mudam de lugar, mudam de cidade, mudam de igreja, mas não sai de dentro dela aquilo que precisa sair. Eu não sei o que é, mas Deus está dizendo isso. Tem coisas dentro de você que precisa sair, que você precisa deixar. Se você não fizer isso, irmãos, isso sempre vai determinar as suas escolhas, o seu caráter, as suas decisões, as suas atitudes, essa velha natureza, aquilo que talvez você não gosta, aquilo que você não concorda, aquilo que fez você mudar de cidade, aquilo que fez você mudar de igreja, mas aquilo está dentro de você. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas dizem: eu preciso achar uma igreja perfeita. Não vá, você vai estragar ela. Porque não existe. O que precisa é você mudar. Todo lugar tem dificuldade, todo lugar tem problema. Você precisa. É o cigarro. É o fumo do caipira. A Jaque já está rindo, porque quando eu começo com essa tosse, irmãos, orem por mim. Irmãos, o versículo 2 do capítulo 14, ele declara algo. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Cuidado com o que você fala.
diante de um propósito de Deus. Cuidado com o que você fala diante do seu casamento. Cuidado com o que você fala diante dos seus filhos. Cuidado com o que você fala no lugar onde você trabalha, no lugar onde você congrega. Cuidado, irmãos, quando você lança palavras de maldição. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa geração morreu no deserto. Deus disse amém. Somente os acima de 20 anos, toda essa geração morreu no deserto. Eles estavam lidando com um ambiente profético. Deixa eu explicar de novo, você não entendeu? Eles estavam lidando com o plano de Deus. Eles estavam lidando com o propósito de Deus. Quando você está num propósito de Deus, cuidado com o que você fala. Porque isso pode se virar contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Quando você casa, você faz um juramento perante Deus. Deus estabelece um propósito para você como casal. Isso é sério diante de Deus. Muito daquilo que nós vivemos dentro das nossas casas, como maldição, como luta, como dificuldade, saiu da nossa própria boca contra nós mesmos. Nós precisamos entender que quando nós estamos dentro de um propósito de Deus, as nossas palavras têm poder. Têm poder. Aliás, o que mais tem poder são palavras. Deus fez o mundo por palavras. Jesus disse, está consumado. O ambiente é necessário. Quando o coração deles endureceu, eles não perceberam mais os frutos, o leite e o mel. O povo tinha um Deus, mas Josué e Caleb tinham um pai. Essa semana eu disse assim, estou falando isso para algumas pessoas, o filho dorme. Aí todo mundo, o pastor está meio fora de si. O filho dorme. Repita isso, o filho dorme. Quando eu viajava com meu pai, eu amava viajar com ele. Meu pai era o único motorista que eu dormia tranquilo. Eu confiava nele. Tranquilo. Quando você não dorme de noite, quando você está ansioso, quando você está preocupado, você está dizendo, Deus, eu não confio em Ti como pai. Você está entendendo? Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você dorme dizendo, o pai está no controle. O filho dorme. Jesus dormia naquela tempestade que eles tiveram que chacoalhar ele para acordar. Eles estavam morrendo de medo, nós vamos morrer. Ele dormia, porque ele estava dentro de um propósito. Tem alguém aqui que não está dormindo à noite? Tem alguém aqui que está ansioso e preocupado? Deus está dizendo para você, dorme, porque eu cuido de você. Descansa, fica tranquilo, porque eu cuido de você. Eles tinham um Deus, e quando nós temos um Deus, irmãos, todas as religiões têm um Deus, mas só nós temos um Pai. Só nós. Todas as religiões do mundo têm um Deus, mas só eu e você temos um Pai. Deus se manifestou como um Pai, não como um Deus. A aliança dele contigo é como Pai. O relacionamento dele contigo é como Pai. Eu e o Pai somos um, mas agora nós somos muitos. Porque você foi ganho para Deus como filho, pela redenção da cruz. Entre na promessa como Josué e Caleb, tenha fé. Irmãos, esse é o terceiro ponto. Você precisa entrar na promessa. Aqui era um momento em que o povo devia crer em Deus,
não pelo que ele iria fazer, mas pelo que ele já fez por eles. Eu gosto muito de Pedro, 1 Pedro 5,7. Não lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem cuidado, ele não vai cuidar, ele tem cuidado. Nós temos que colocar os pés. Quando Deus me falou sobre fazermos essa aliança, e chegou um momento que a gente tinha que colocar o pé na promessa. Não podia mais ficar, né? Tem batalhas, tem lutas. Eles tiveram gigantes para enfrentar, mas eles venceram. Deus levantou um líder, Josué, e eles venceram. Você não alcança a promessa se você não entrar na luta, se você não entrar na batalha, se você não tomar posse. Não é fácil, Deus não vai dar de mão beijada, Deus não vai colocar nas suas mãos, você vai pegar, você vai conquistar, você vai vencer, você vai ter uma história para contar, porque é a sua promessa, é a sua luta. A nossa vida tem que ser contextualizada de histórias do mover de Deus. Quando alguém conversar com você, você não vai contar a história do pastor Rômulo, do pastor Joel, do pastor Haroldo, do pastor Aciso. Você vai contar a sua história de um relacionamento com Deus. Porque você tem a sua história. Você tem um propósito dado por Deus. E assim, queridos, eu quero terminar com 2 exemplos. Eu queria que você ficasse comigo. Jesus teve 12 discípulos, 12 homens que caminharam com ele. Irmãos, 12 discípulos, 11 homens abandonaram ele. Abandonaram. Um negou, outro traiu, sumiram. Somente um ficou. Quem foi? Quem? João. Mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí tua mãe. Somente João. João é um cara que não morria. É um cara. Ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu a nossa história. E ele era demais, né? Ele mesmo escreveu a sua carta e disse: este é o amado do Senhor. Que era ele mesmo. É como se você dissesse: eu sou o amado do Senhor. Esse que você está vendo aí sou eu. E teve mais um homem que foi fundamental nesse momento da cruz. Ele estava bem perto de Jesus. Quem era? O ladrão da cruz. Ele reconheceu Jesus. Ele disse: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. 2 pessoas em situações diferentes. João, um discípulo, amava Jesus. E o ladrão, no pior momento da sua vida, ele olhou para o lado e Deus colocou o seu filho ao seu lado, no mesmo estado, na mesma situação. E Jesus diz para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Há situações da vida em que você está numa situação tão difícil e Jesus está ao seu lado. A sua cruz é a minha cruz, a sua dor é a minha dor. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de ninguém. João era um homem que amava o Senhor. Ele não fugiu, ele não negou, ele não traiu, porque ele amava estar perto de Jesus. Sabe por que você não consegue formar uma opinião? Porque você às vezes não está perto de Deus. Sabe por que você às vezes não entende as coisas espirituais? Porque você não vê Deus ao seu lado. 2 coisas: estar perto de Deus é uma decisão sua, mas ver Deus ao seu lado é uma decisão espiritual. Estar perto de Deus é uma decisão racional. Eu quero estar. Mas ver Deus é uma decisão espiritual. Só quem tem fé. O outro, ladrão,
Você está louco? Esse cara, se ele fosse filho de Deus, ele salvava a si mesmo. Ele não sabia que eu e você fomos salvos por causa daquele ato. Ele não sabia que milhões de prisioneiros que estão nas cadeias estão sendo salvos por causa daquela cruz. Queridos, há pessoas aqui que não estão perto de Deus. Há pessoas aqui que não conseguem ver o Senhor ao seu lado, só vê os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas adversidades. Você tem um propósito diante de Deus. Deus quer te colocar na promessa. Deus quer te colocar no propósito, mas depende de você, não depende dele. Depende de você entrar. Deus está dizendo para você: olha, é seu. É seu. Você precisa entrar. Você precisa entrar. Eu te capacitarei, eu te darei as armas necessárias, eu serei contigo. Leia as histórias de Josué, são lindas. As conquistas. Deus não os abandonou. A vida não será fácil, nunca será. Mas Deus nunca nos desampara. Amém?